Meus irmãos, nessa noite nós temos um pregador convidado, um pregador amigo, querido, reverendo Alexandre Antunes. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, também capelão na Escola Presbiteriana Mackenzie e presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania, certo? E ele esteve conosco durante esse final de semana no acampamento da nossa mocidade. Tivemos um intercâmbio. Cadê aquela foto lá, Marquinhos? Tivemos um intercâmbio com a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, onde o reverendo Alexandre foi o nosso preletor. E já é a terceira vez, certo? Terceira vez que ele vem no acampamento aqui com os jovens da nossa igreja. Os jovens gostam muito. E a terceira geração também de jovens que ele consegue ver aqui na nossa igreja. E tem sido uma bênção na vida dos nossos jovens, na minha vida. E é uma honra tê-lo aqui, que o Senhor possa abençoar ricamente a ministração da palavra nessa noite. Deus abençoe, meu irmão. Som. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Aí, já passou a microfonia. É uma alegria para mim estar com vocês nessa ocasião. E a minha primeira fala aqui é trazendo um abraço do reverendo Roster, que é o pastor titular da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Eu sou auxiliar ali naquela igreja, então trago o abraço do reverendo Roster e da Igreja Unida, Presbiteriana Unida de São Paulo. Também trago o abraço da capelania do Mackenzie e das atividades que são feitas ali no Mackenzie de São Paulo, no colégio especialmente. E também trago aqui o abraço do Conselho Presbiteriano de Capelania, que já foi presidido pelo reverendo Walter, e hoje eu sou o presidente. Então é uma alegria poder estar aqui na Igreja Presbiteriana Nacional, por quem eu tenho muito carinho. Eu quero agradecer ao reverendo Davi pelo convite, reverendo Marco pelo convite para estar aqui nessa ocasião e poder ministrar a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana Nacional tem sido bênção na minha vida, e mesmo distante, porque eu sou de Goiás e fui pastor em Goianésia, fui pastor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e sempre vendo o trabalho da Igreja Presbiteriana Nacional aqui de Brasília, é uma igreja que é bênção e foi bênção na minha vida, e é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus aqui com vocês. Eu quero convidar você, querido, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso de número 41, e meditar com você aqui nesse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso 41. Não sei como é o procedimento aqui na Igreja Nacional, mas se você encontrou o texto, fique em pé, por favor, para que eu identifique quantos encontraram, e assim, quando a gente tiver a maioria, eu possa fazer a leitura. Marcos 4, do 35 ao 41, sei que vai estar projetado. Também a minha saudação àqueles que nos acompanham de casa, que Deus abençoe você também na meditação da palavra do Senhor. Ok, a palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de abrir o livro sagrado e podermos, ó Deus, estudar a Tua palavra nessa noite, podermos visitar os evangelhos e encontrar aqui, ó Deus, essa mensagem preciosa para nós. Mas queremos clamar ao Senhor, ó Deus, após a leitura do texto, que o Senhor, ó Pai, com graça, nos dê, ó Pai, nesse tempo de meditação, a oportunidade, Senhor, de sermos impactados, de termos a nossa mente iluminada pelo Teu Espírito Santo, e de encontrarmos aqui no texto, ó Deus, as lições, os princípios, ó Deus, aquilo que o Senhor quer ensinar à Tua igreja nessa ocasião, nessa noite. Portanto, ó Deus, fala ao nosso coração. Pai, traz o pensamento do Teu povo cativo à Tua presença. São ovelhas do rebanho do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor,
E eu clamo ao Senhor, ó Pai, que de fato nessa noite o Senhor nos visite com graça, com poder, ó Deus, e que a Tua palavra confronte, console, transforme o nosso coração. Senhor, eu quero pedir pela minha vida, Pai, como expositor da Tua palavra, na jornada, na caminhada, tendo o privilégio de expor a palavra do Senhor. Senhor, que o Teu nome cresça e que diminua eu. Portanto, eu peço ao Senhor, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, o meu e dos meus irmãos, para que possamos, ó Deus, santificados, ver, ó Pai, o texto e sermos aqui, ó Deus, ensinados pelo Senhor aqui conosco, abençoando esta igreja. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção e pedimos que o Senhor, ó Pai, possa nos orientar por meio do Teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse texto é um texto que mexe muito comigo e eu quero meditar com vocês aqui nessa noite sobre o seguinte tema e pensar aqui com vocês a partir desse tema em 2 princípios. O tema que eu quero pensar com vocês é princípios para enfrentarmos os desafios da caminhada. Princípios para enfrentarmos os desafios da caminhada. Final de ano, estamos aí vislumbrando o final de mais um ano e eu tenho certeza absoluta que esse ano foi de desafios e muitas vezes ao longo do ano chegamos nessa fase do ano, nessa fase das nossas vidas, dessa altura do campeonato, muitas vezes esgotados, cansados, e nós precisamos de direcionamento para a nossa caminhada. Eu queria propor para você, nessa noite, meu irmão, para esse final de ano, para já começar a pensar no que virá pelo próximo ano, princípios que a gente olha aqui na Escritura, para enfrentarmos os desafios da caminhada. Eu já digo para você quais são esses princípios, são 2, e são 2 princípios que eu gostaria que, se você quiser anotar, fique à vontade. O primeiro princípio é confiança em nosso Pai Celeste. Primeiro princípio, confiança em nosso Pai Celeste. E o segundo princípio, cuidado ou cuidar da nossa visão da realidade. Cuidar da nossa visão da realidade. 2 princípios para enfrentarmos os desafios da nossa caminhada. Esse texto é escrito por Marcos. Nós, quando estudamos esse texto aqui, nós somos agraciados com essas histórias que Marcos conta, e nós sabemos que o Evangelho de Marcos, ele compõe ali esses 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história do nosso Redentor. E é interessante percebermos que cada um dos evangelhos tem características muito distintas, muito próprias. E o Evangelho de Marcos é interessante porque ele tem uma narrativa muito dinâmica, uma narrativa que, diferente dos outros evangelhos, mostra Jesus logo de cara fazendo muitas coisas, e você percebe um tema que Marcos está trabalhando. O tema que Marcos trabalha é mostrar para nós, mostrar para os leitores, que Jesus é aquele que tem autoridade sobre absolutamente todas as coisas. E assim ele coloca Jesus na narrativa. Jesus tendo autoridade sobre enfermos, Jesus tendo autoridade sobre espíritos imundos, Jesus tendo autoridade sobre leis da natureza, e aqui nós temos Jesus enfrentando uma situação adversa, e nós temos aqui alguns princípios muito interessantes. Mas antes de entrar nesses princípios, ainda me chama a atenção dizer sobre Marcos, que quando ele narra essa história, nós precisamos nos lembrar que Marcos não era um dos 12, não sei se você sabe disso, espero que saiba, mas se você pegar a lista dos 12 discípulos, não tem Marcos lá. E a pergunta que nós fazemos sempre é: quem é esse Marcos? Esse aqui provavelmente é João Marcos, e o Evangelho de Marcos é provavelmente o primeiro evangelho que foi escrito dos 4 evangelhos. E uma coisa que chama a atenção aqui, que esse João Marcos é aquele João Marcos que caminhou com o apóstolo Paulo, abandonou a missão, depois volta para a missão, inclusive no final da jornada do apóstolo Paulo, é alguém próximo do apóstolo Paulo, alguém que Deus usa para contar para nós a história da redenção. E João Marcos, que não era testemunha visível do que Jesus fez, provavelmente ouviu esses relatos do apóstolo Pedro. E é importante dizer isso, provavelmente o narrador principal de Marcos, a testemunha principal que Marcos teve, foi o apóstolo Pedro. E aqui João Marcos então vai contar para nós essa história desse momento do ministério de Jesus, início do ministério de Jesus. Jesus está ali naquela fase em que ele é cercado por multidões, e ele está andando de um lugar para o outro com multidões o tempo inteiro. Ele vem de um dia de muita atividade, ele está cansado, mas ele sabe de uma missão que é muito interessante. Se você olha tanto para o Evangelho de Marcos, mas os evangelhos correlatos, Mateus e Lucas, que narram essa história, ela muda um pouquinho ali no texto anterior, mas o texto posterior é sempre igual, e é legal olhar isso. É sempre esse mesmo bloco,
É o bloco dessa viagem pelo Mar da Galileia, e é o bloco que tem lá na sequência dessa viagem, Jesus chegando com seus discípulos lá em Gadara, ou entre os Gerazenos, ou Gadarenos, que tem ali aquele homem possesso por uma legião. Essa história em bloco é interessante, porque nos permite entender algumas coisas que o texto nos apresenta. Diz o texto, que Jesus então entra com seus discípulos, e alguns barcos acompanham, mas de repente, uma tempestade violenta começa a atingir aquele barco. E aí temos o começo da nossa história. Nós temos aqui essa história, princípios para enfrentarmos os desafios da caminhada. Eu quero apresentar então esses dois princípios. Mas antes de falar sobre eles, eu queria ainda destacar uma coisa interessante aqui, falando aos meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nacional. Antes de olhar para os dois princípios, eu gosto de olhar duas coisinhas que o texto nos apresenta, que às vezes eu tenho a impressão que nós temos uma tendência que é natural e imaginativa de nós diminuirmos. Veja que eu comecei aqui a falar sobre mar, e falei um pouquinho sobre mar, e de repente você começou comigo aqui na pregação a imaginar esse mar, a imaginar essa tempestade. E aí eu queria, antes de entrar nos tópicos, convidar você a aprofundar um pouquinho a sua imaginação sobre tempestade. Por quê? Porque o texto diz para nós aqui que a tempestade que eles estavam enfrentando foi terrível, violenta, açoitou o barco e o barco está começando a afundar. Estamos aqui no Centro-Oeste, eu sou goiano, sou de Anápolis, nascido ali, apesar de morar hoje em São Paulo, e às vezes eu tenho uma perspectiva de que nós, como não somos habituados ao mar, apesar de que aqui era um grande lago da Galileia, às vezes nós temos uma tendência de achar que a tempestade não foi tão grave assim. Eu vejo alguns elementos para nós observarmos aqui, sempre quando olharmos esse texto, respeitarmos a gravidade da tempestade que ali estava. E para respeitar a gravidade da tempestade, a gente precisa tentar imaginar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei você, mas eu tive poucas vezes em alto mar. Na verdade, eu tive 2 vezes em alto mar. Uma esse ano, num transatlântico que eu atravessei aí, num presente que me deram, eu atravessei da costa lá dos Estados Unidos até Bahamas. E uma outra foi num grande lago, aqui na Amazônia, lá no Rio Solimões. Meus irmãos, estar em um local cercado por águas, que você não vê para onde você vai, é um negócio apavorador para quem tem medo de mar. E eu tenho um pouquinho de medo. Eu enfrentei o meu medo, mas é desafiador. E tem uma outra coisa que a gente também não tem isso na nossa cosmovisão natural. Veja, nós estamos aqui hoje numa igreja, estamos aqui em solo, e se você pisar no chão, tem um fundamento forte que se você pisar, se você pular, ele não vai mudar absolutamente nada. Já conversei com pessoas que enfrentaram tempestades em alto mar. E dizem aquelas pessoas que enfrentaram tempestade em alto mar que uma das coisas mais horripilantes é você estar num chão que não tem firmeza, e se movimenta para um lado e para o outro, e você não sabe para onde aquilo vai virar. Diz que é extremamente angustiante e desesperador. O texto diz que essa tempestade foi horrível, e aí tem uma pitadinha que eu quero que você pense aqui comigo. Por isso que eu falei no começo aqui sobre o fato de sempre a história estar conjunta ali com a história do Gadareno. A gente tem indícios, estudando aqui alguns comentaristas, que chegam a afirmar que pode ser que essa tempestade estivesse sofrendo influência das trevas, e ela se tornava ainda mais terrível do que era o normal. Por que eu digo isso? O meu segundo argumentinho antes de entrar nos tópicos, que é olhar aqui para o texto e ver aqui uma outra coisa. Leia comigo aqui a partir do verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O meu segundo olhar é sobre os discípulos. Veja, dos discípulos de Jesus, a gente tem aqui 12, provavelmente com ele aqui nessa viagem, e historicamente falando, desses 12, pelo menos 6 discípulos de Jesus eram pescadores profissionais, ou seja, não é pescador de final de semana como a gente é.
pescador profissional, vivia da pesca, aquela era a lida deles, e aquele ambiente ali era o circuito de atividade deles. Tem uma coisa que me chamou muita atenção sobre os discípulos aqui, dos 12, pelo menos 6, Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, provavelmente eram pescadores de profissão, e talvez também o Tomé. Meus irmãos, para uma pessoa experiente em uma área da vida dela, você há de convir comigo que não é qualquer coisa que assusta ela. Não é qualquer coisa que assusta uma pessoa que é experiente em algo. E aí me permitam contar uma rápida história para vocês. Eu lembro que eu descobri isso quando eu fiz a minha primeira viagem de avião. E eu também, além de ter um pouquinho de medo de mar, eu tenho um pouquinho de medo de avião. Acontece. Mas a primeira vez que eu viajei de avião, eu lembro que eu fiquei um pouquinho amedrontado, viajei com a minha esposa em lua de mel, e eu queria mostrar para ela que eu estava ali confiante, porque era a primeira vez que eu estava viajando também. Só que eu estava com medo, e ali eu criei uma regra, e a regra foi, fique de olho no comissário ou na comissária de bordo. Porque você não vê o piloto, você não sabe quem são os outros passageiros, vocês estão viajando pela milésima ou pela primeira vez, você não conhece ninguém, você não vê, não tem uma câmera lá sobre o piloto, então você tem acesso apenas ao comissário de bordo e à comissária de bordo. E eu criei a seguinte regra, se o avião começa a sacudir, dá uma turbulência, alguma situação assim, e você está assustado, e você olha para a comissária, para o comissário de bordo, e eles estão tranquilos, meus irmãos, você fica tranquilo também, ele é experiente. Se ele está calmo, teve uma turbulência, você está assustado, e de repente ela está bem, ele está bem, é alguém experiente, você fala assim, está jóia, fica tranquilo. Agora, se começa uma turbulência, meus irmãos, aí você olha para a comissária de bordo, ela está chorando, ela junta as mãos assim, e começa a fazer a oração do Pai Nosso, a situação não é boa. Percebe que pessoas experientes não se assustam com qualquer coisa na área que ela atua? O fato desses discípulos estarem apavorados na área de experiência deles, indica que essa tempestade foi terrível. E aí entra os nossos dois argumentos. Primeiro argumento, princípios para lidarmos com os desafios da caminhada. Primeiro princípio para você guardar no coração, meu irmão, confiança em nosso Pai Celeste. Isso é registrado por nós, por Marcos, a tempestade está daquele jeito, mas olha o que diz para nós, o versículo 38, e diz assim o texto, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Marcos, Mateus e Lucas registram a tempestade, registram o desespero dos discípulos na pergunta que eles fazem, mas agora, quando Marcos registra Jesus, é como se uma câmera virasse na narrativa e mostrasse Jesus. O texto diz que Jesus dormia mansamente sobre o travesseiro, e ele está dormindo de maneira tão profunda que ele é despertado pelos discípulos. Veja, eu gosto sempre de analisar aqui esse aspecto, lembrando que esse texto aqui não há e não dá indícios para nós para acharmos que Jesus estava fingindo que está dormindo, porque às vezes já vi gente falando assim, não, vai de repente, Jesus estava ali só observando o que está acontecendo ali, ó, um olho fechado e o outro olho aberto para ver até onde vai a incredulidade daquele povo. Não. O texto indica para nós que ele dormia profundamente. Aliás, eu também não acredito que a melhor aplicação aqui para o texto, quando a gente trata desse texto para as nossas vidas, não é trazer uma aplicação dizendo assim, olha irmãos, Jesus está dormindo na sua vida, acorde ele. Não. Não é isso que o texto está dizendo. Aí faz o corte disso e põe esse corte do pastor Alexandre na internet, não fica legal. Não é isso que está falando o texto. Mas eu pergunto para você, e você pergunta para mim, do que é que o texto está falando? Sabe por que Jesus dorme, irmãos? Eu tenho estudado esse texto muito na minha vida. E a minha tese para apresentar aqui para vocês como um princípio que nós precisamos trazer para a nossa caminhada, é entender por que é que Jesus dormia. E na minha perspectiva, estudando esse texto, tendo comentaristas que nos ajudam a entender esse texto, Jesus dormia profundamente, no meio de uma tempestade que está ali assolando e quase afundando um barco, porque ele confiava pessoalmente, integralmente, e confiava de todo o seu coração em seu Pai. Meu querido irmão, se você quer um princípio para a sua jornada, confie no seu Pai Celeste.
Sabe, meus irmãos, isso aqui é um princípio muito delicado de se falarmos, porque quando a gente fala de confiança, nós muitas vezes temos interpretado mal esse conceito de confiança. E aqui, quando eu olho sobre confiança, eu percebo que o exemplo prático de confiança é essa perspectiva de Jesus. Jesus, no meio de uma situação adversa, ele consegue descansar, ele consegue dormir, ele consegue repousar. Por quê, irmãos? Porque ele sabe quem é o Pai dele. O princípio da confiança de Jesus é um princípio que nós temos que trazer para o nosso coração. Se eu sei quem é o meu Pai, se eu sei os planos do meu Pai, se eu conheço o caráter do meu Pai, independente da circunstância pela qual eu venha passar, se eu sei quem Ele é, inevitavelmente, o fruto desse relacionamento é uma confiança tão verdadeira, tão real, tão profunda, que mesmo em meio a situações adversas, eu consigo descansar. E aí está uma crise para nós, porque se tem uma crise para nós brasileiros, é a questão da confiança, porque nós somos, desde pequenininhos, e falando da nossa cultura brasileira, nós somos ensinados a não confiar. Quantas vezes ao longo da nossa vida, meu irmão, minha irmã, seja sincero comigo, quantas vezes ao longo da sua caminhada, você foi traído na sua confiança, com pessoas, com trabalhos, com gente, até mesmo dentro de casa, e nós muitas vezes somos machucados nessa área da nossa vida. Aliás, brasileiro, né, gente? Todo mandato de 4 em 4 anos, chega alguém e começa a tentar comprar de nós, ou nos convencer a quê? A confiar neles. E vai ano, vem ano, passa década e vem década, e nós brasileiros sempre encontramos a mesma realidade, pessoas que traem a nossa confiança. E aí vem o nosso dia a dia, e aí vem a nossa realidade, e aí nós estamos em jornada, e aí surgem os desafios, e naturalmente no nosso coração, nós enfrentamos uma crise de confiança no nosso coração. Eu quero deixar aqui para você nessa noite, meu querido irmão, um desafio para você. Trabalhe essa área da sua vida e do seu coração. Se você sabe quem é seu Pai Celeste, e nós sabemos quem Ele é porque Ele se revela na Escritura, se nós sabemos os planos desse Pai Celeste, e a Escritura nos revela os planos desse Pai Celeste, se nós sabemos que o caráter desse Pai Celeste qual é, e a Bíblia revela o caráter dele, diz que Ele é bom, deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, nessa noite, em nome de Jesus, confie 100% do seu coração no seu Pai Celeste, porque Ele está cuidando de você. Creia nisso. Mas veja bem, não é confiar 50% desconfiando outros 50%. Não é confiar 60% já sendo mais que a maioria. Não é confiar 70% e dizer assim, não, eu estou confiando, pastor, 70% porque sabe-se lá o que vai acontecer. Meu irmão, se você quer descansar de verdade, e aliás eu achei muito bonito o culto aqui da Nacional, começando usando a expressão Shabbat, descanso. Shabbat Shalom, descanso em paz. Se eu quero descanso, mesmo em meio às adversidades, se eu sei quem é meu Pai, e nós sabemos quem é o nosso Pai Celeste, é na presença dEle que nós estamos nessa noite, eu quero dizer para você, meu querido irmão, confia no seu Pai Celeste, Ele está cuidando da sua história, em nome de Jesus. Eu aprendi um pouquinho sobre isso, me permitam contar uma história muito rápida, mas que eu vivenciei quando eu fui pastor no interior de Goiás, na cidade de Goianésia. Fui pastor ali durante 12 anos como pastor titular daquela igreja, Igreja Presbiteriana do Bairro Carrilho, que inclusive foi pastoreada por um pastor que passou por aqui, muito amado, que é o reverendo Silas Inácio, e muito amado meu, hoje está na glória, ele e a dona Normina, e o reverendo Silas foi o plantador daquela igreja. Mas quando eu passei por lá, nos anos 2004 até 2015, em 2015, meu último acampamento naquela igreja, a gente fez um acampamento que o título do acampamento, eu sempre falo isso, olha, cuidado com o título que você coloca no seu acampamento, que você vai passar uma aprovação com o título. Aí nós colocamos o título, é guerra. Meus irmãos, misericórdia, nunca põe um título desse no acampamento da sua igreja. Os meninos estavam espertos com isso, Davi, colocaram, é campeão. Eu falei, que coisa boa, torneio da vitória. Eu falei, que tema bom, o acampamento foi tranquilo que só o acampamento aqui da Nacional. Colocamos o acampamento, o tema é guerra, meus irmãos. Pensa no acampamento que deu problema, do começo ao fim. Mas me lembro de uma história que aconteceu nesse acampamento. Pastor da igreja, né, me chamaram lá, falaram, pastor, está faltando algumas coisas aqui na cozinha, desce lá na cidade, o acampamento ficava na parte alta da cidade, Goianésia fica num vale, uma cidadezinha muito bonita, e aí falaram, desce lá para comprar algumas coisas para trazer para a cozinha aqui, pastor, para a gente poder fazer para o jantar.
E lá vou eu comprar as coisas, estou lá na cidade, de repente começa a vir um apontamento de uma chuva forte, e ela começou a vir muito forte, diferente do que a gente estava habituado. Eu falei assim, não vou correr lá para o acampamento e avisar para o pessoal que está indo na chuva, porque aí já prepara a turma, tinha barraca, era uma estrutura que a gente tinha muito boa, mas a chuva iria atrapalhar, então eu já corri de volta. Quando eu corri de volta, irmãos, eu estou chegando no acampamento, eu falo assim, irmãos, está vindo chuva, eu estou falando, está vindo chuva, a chuva veio. E a chuva veio, sabe aquela chuva que vem de lado? Veio de lado aquela chuva, assim, que foi só molhando tudo. E aí tinha umas barracas rolando, assim, de repente já rolou uma barraca, e sempre tem uma pessoa assim, né? Passa uma adolescente e diz assim, eu queria ter ido embora para casa, e passa chorando assim. Aí você fala assim, meu Deus do céu. E aí juntamos os diáconos comigo lá, assim, eu falei, porque começou a molhar os instrumentos. É regra número 1 de acampamento para não dar certo, molhar os instrumentos da igreja. Já fomos lá, tinha um banner muito grande, e o vento vinha, empurrava o banner, molhava os instrumentos. Eu juntei com os diáconos, seguramos ali o banner, batia o vento, empurrava a gente empurrava o banner para trás. Aí você pensa assim, está ruim, pode piorar. Alguém grita assim, fala assim, caiu uma árvore no carro do pastor. Eu falei, misericórdia. Aí alguém falou assim, não é do pastor Alexandre, é do pastor Neuvair. Eu falei, glória a Deus. Brincadeira, irmãos. Caiu a árvore no carro do meu amigo, pastor Neuvair. A gente depois fez uma vaquinha para consertar o carro, mas caiu uma árvore tão em cima do carro que precisou chamar bombeiro para cortar a árvore, para tirar o carro. Uma coisa terrível. Mas por que eu estou contando essa história para você? Nessa muvuca toda, tinha uma criança de 6 meses, o Pedro. O Pedro era filho do meu grande amigo diácono Elcio, recém-nascido. Na hora que veio a tempestade, essa confusão toda, gritaria, caiu a árvore no carro do pastor, gente chorando, aquela coisa toda, aquele desespero. O Elcio, no começo da tempestade, foi lá e pegou seu filho. Eu lembro de estar aqui segurando o banner junto com outros diáconos, e eu olho e está lá o Elcio com seu filho no colo, acalentando ele, e o pequeno Pedro, de 6 meses, no meio daquela confusão toda, dormia profundamente. Eu lembro que eu estava vendo aquela cena e falei assim, eu entendi. Eu entendi. Eu quero que você se lembre aqui nessa noite, meu querido irmão, que no dia da mais profunda tempestade da sua vida, você tem um Pai Celestial que te carrega no colo. Ele te protege, Ele cuida de você, Ele guarda você. Você pode até não estar vendo nada, você pode até não estar sentindo nada, mas o fato de não ver e não sentir não quer dizer que Deus não esteja profundamente envolvido na sua história, na sua vida, cuidando de cada detalhe. E na tempestade, na saúde financeira, com a família, seja ela qual for, o primeiro princípio que nós temos que trazer no nosso coração é o princípio de Jesus. Eu descanso, porque eu sei quem é meu Pai Celeste, e Ele cuida de mim. Mas o segundo princípio que eu quero deixar com vocês aqui, meus irmãos, está na sequência da história. E a sequência da história diz assim, e ele despertando, lá no versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O segundo argumento que eu quero deixar com você aqui nessa noite, meu irmão, é cuidar da nossa visão da realidade. Princípios para enfrentarmos os desafios da caminhada. Um segundo princípio, cuidar da nossa visão da realidade. Cuide da forma como você está enxergando as coisas. O texto diz para nós que havia uma tempestade violenta, agressiva, o barco começa a encher de água, eles estão desesperados, pela experiência e cosmovisão deles, eles percebem que aquilo é sério, que aquilo é grave, Jesus está dormindo, e quando Jesus acorda, Jesus então, nenhuma ordem vai dizer assim, ao vento e ao mar, acalma-te, emudece, e diz o texto, que imediatamente fez-se grande bonança. Eu sou muito curioso sobre o mar, apesar de ter um pouquinho de medo, mas eu sempre pergunto para as pessoas, e eu lembro de encontrar um grande amigo pastor, reverendo Alfredo, que atravessou da costa ali do Mediterrâneo, da parte da África para a parte da Europa, e ele conta que enfrentou uma tempestade, e ele conta dessa experiência que ele enfrentou numa tempestade atravessando, num projeto missionário que ele estava envolvido há anos atrás,
e ele fala que ele pegou uma tempestade, e houve uma característica que ajudou ele a entender esse texto, eu pego isso emprestado. Ele diz assim: Alexandre, a gente ficou com o mar ali revolto, mal-humorado, muitos dias, e aí passaram alguns dias, eu virei para o capitão e falei assim, a gente estava na cabine, eu virei para o capitão e falei assim, essa tempestade não vai acabar nunca não? E o capitão virou para mim e falou assim, a tempestade já acabou tem 2 dias. Eu falei, mas como que acabou 2 dias, essa agitação toda? Aí ele pegou e falou assim, o mar mal-humorado demora a parar, ele não para de uma hora para outra, ele foi agitado, ele demora a sossegar. E ele pega e fala assim, naquele dia eu entendi esse texto, por que os discípulos ficaram assustados? Porque Jesus deu uma ordem, e imediatamente, não só o vento se aquietou, como aquele grande lago da Galileia, fez sossego e bonança, parou tudo. Que coisa maravilhosa, irmãos, a ordem do mestre, basta uma palavra dele, tudo se transforma, glória a Deus por isso. Mas Jesus vai ter uma conversa com os discípulos, é sobre essa conversa que eu quero apresentar para vocês aqui, o cuidado com a nossa visão da realidade. Jesus vira para os discípulos e diz assim, por que vocês assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa visão da realidade. Veja, o que Jesus está falando aqui para eles envolve fé. Aliás, olhando aqui o que a Igreja Presbiteriana Nacional tem feito ao longo desse ano, pelo que eu fiquei sabendo, a temática do ano de vocês é sobre fé, dizendo que Jesus é suficiente. Essa é a temática que vocês têm trabalhado ao longo do ano. Esse texto fala sobre fé. E é interessante perceber isso, porque Jesus vai falar para eles, como é que vocês são assim tímidos? Por que vocês não tiveram fé? E aí a gente tem uma outra questão aqui nesse texto, que a gente precisa estudar com muito cuidado e carinho, mas com muita seriedade. Será que Jesus estava falando para os discípulos que era para eles ordenarem para o vento e para o mar sossegar? E, meus irmãos, eu tenho me debruçado sobre esse texto e sobre a história do cristianismo e sobre os princípios que estão implícitos aqui nesse texto, e eu tenho cada vez mais concluído e tido o entendimento de que Jesus não está criticando eles por não terem coragem de mandar o vento e o mar se aquietar. Não é disso que Jesus está falando. Aliás, a gente até pega a sequência das histórias, a gente não vê essa prática sendo reproduzida pelos discípulos deles em viagens, está mandando vento e mar acalmar. Não é uma prática que eles repetem. Aliás, para a gente ainda trazer mais argumentação sobre isso, tem um apóstolo que vem depois, que é o apóstolo Paulo, que em alto mar naufragou. Pô, se é para dar uma ordem, por que ele não mandou o vento e o mar se acalmar? Ele naufraga, sobrevive, tem uma história ali que acontece. A gente percebe que parece que a questão é um pouco mais profunda. Do que é que Jesus está falando ali? A meu ver, irmãos, o que Jesus está falando ali é que na hora do aperto, faltou fé àqueles corações. Fé, nós sabemos aqui pelo ensinamento que nós temos como presbiterianos, a partir da Escritura, que é a convicção de fatos que não se veem. É uma certeza que Deus coloca no coração daquilo que ainda nem aconteceu. Isso é fé. Aliás, quando a gente estuda sobre fé, tem um aspecto sobre a fé que é muito bonito e que envolve apenas os da aliança, ou seja, envolve eu e você. Sabe qual é o aspecto da fé? A Bíblia nos ensina, meus irmãos e irmãs, que a fé é dom de Deus. É Deus que dá esse dom para os da aliança. Ele concede isso de maneira especial para mim e para você. Fé que se fala aí no mundo, não é a fé que nós enxergamos, não é a fé que nós temos, porque a fé que nós temos que é salvífica, que é a fé em Deus, é uma fé que é dom, que é dado ao povo dele. Jesus está andando aqui com os seus discípulos, vem uma tempestade, eles agora, meus irmãos, pela caminhada com Jesus, já tem elementos para saber quem é Jesus, quem é o Deus Yahvé que está cuidando deles, o próprio Deus encarnado ali entre eles, segunda pessoa da Trindade. Eles conseguem ver o agir de Deus naquilo que está acontecendo no plano da história da salvação, eles estão vendo as coisas, mas na hora do primeiro aperto que veio, mais grave, que envolvia inclusive a profissão deles, eles vacilaram, eles desconfiaram, eles não conseguiram exercitar a fé como pessoas
que tem uma cosmovisão diferente. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, sabe o que a fé faz? Na prática. Sabe o que esse dom de Deus faz na prática? Nós, enquanto povo de Deus, nesse mundo em que estamos inseridos, vamos ser levados a enfrentar as mesmas coisas que as pessoas que estão aí fora, que não têm os princípios do cristianismo, vão enfrentar. Mas é a fé que faz com que nós olhemos para as mesmas coisas que as pessoas que estão fora veem, só que a gente interpreta pelo lado certo. Por causa da cosmovisão, desse dom de Deus que Deus nos deu, que a gente consegue enxergar o agir de Deus, mesmo no dia mais doído da nossa história, a gente vê Deus ali com a gente. Esse é o problema deles. Na hora do aperto, eles começaram a enxergar como se eles não tivessem Deus. Eles começaram a enxergar como se não tivessem a quem se apegar. E a pergunta deles para Jesus é até afrontosa: você não se importa que a gente vai perecer? Faltava fé àqueles corações, no dia da adversidade. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a confiança no Pai, ela é manifesta quando nós exercitamos o olhar da fé, que é, e eu quero reafirmar isso aqui para você, enfrentar os mesmos desafios que aqueles que estão fora da aliança enfrentam, mas o nosso olhar de fé permite enxergar a presença do nosso Redentor em absolutamente tudo, e isso é dom que Deus nos dá. A gente vê aquilo que ninguém vê, a gente contempla aquilo que ninguém contempla, porque a nossa cosmovisão é diferente a partir da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Portanto, seja o que for, a gente consegue sempre enfrentar do jeito correto. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é um bom dia para Deus renovar a fé do seu coração, porque chega momentos na nossa vida em que, de fato, as tempestades nos assediam, e elas são assustadoras, agressivas, e pela experiência que a gente tem, a gente olha para a tempestade e fala assim, vai dar ruim, é o que os discípulos fizeram, mas é nessa hora que a gente precisa se lembrar que Jesus está conosco, e que a gente precisa exercitar a nossa fé, mesmo quando estamos enfrentando os maiores desafios da nossa caminhada, porque Deus não nos abandona, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Eu quero começar a concluir essa história, dessa mensagem, mas contando mais uma história para vocês, e me permitam, meus irmãos, nesse clima de acampamento que a gente está, contar mais uma história de acampamento que eu vivenciei, e essa me marcou profundamente com esse aspecto de que Deus, Ele está agindo e a gente precisa ter esse olhar, Ele está cuidando, exercite a sua fé. Eu lembro de um outro acampamento que fizemos naquele mesmo lugar onde eu falei para vocês, nessa parte alta ali da cidade de Goianésia, a cidade ficava embaixo, o acampamento ficava em cima, mas essa história aconteceu em 2010, um pouquinho antes da história que eu contei agorinha de 2015. Lá nesse lugar onde nós acampávamos, chamava Chácara do Céu, e como a estrutura lá, uma estrutura que a gente locava, não era da igreja, nós adaptávamos a estrutura para que nós pudéssemos fazer o acampamento. E como era a adaptação? Tinha uma cozinha que ficava na parte de baixo da fazenda, e o salão que a gente fazia o culto ficava na parte mais alta da fazenda. Então a gente colocava toda a cozinha na parte de baixo, e a parte do refeitório ficava na parte de cima, e a gente criou um mecanismo ali com os diáconos, com os presbíteros, com a equipe, que era o seguinte mecanismo, e funcionou muito bem durante muitos anos. Na hora do almoço, a gente pegava os panelaços, colocávamos numa carretinha, engatávamos num carro, e aí esse carro ia subindo bem devagarzinho numa estradinha de chão, que é pertinho, uns 300 metros, mas como era muita comida, então a gente subia aquilo ali numa serra, bem devagarzinho, retirávamos as panelas, colocávamos lá no refeitório e almoçávamos. E essa prática foi repetida várias e várias e várias vezes, e sempre deu certo. 2010, fomos fazer mais uma vez essa prática. E em 2010, irmãos, aconteceu que a gente fez um acampamento que foi para a igreja, mas a gente abriu para a federação. E aí o pessoal dos jovens da federação ali da região foram acampar com a gente. E era domingo, dia do Senhor, e nós tivemos a seguinte ideia: olha, o pessoal da igreja que não foi no acampamento, se quiser vir almoçar com a gente convidou, paga o ingresso, paga o valor do almoço e vem almoçar com a gente, porque é pertinho da cidade, você vai ter comunhão com todo mundo? Beleza. Mais ou menos meio-dia, tinha terminado o culto, tinha terminado o acampamento, e aí eu falei para os irmãos: pessoal, vamos fazer a fila. Mandaram um aviso para mim, o presidente virou para mim e falou assim: pastor, pode falar para fazer a fila, porque o almoço está pronto. E eu falei: irmãos, vamos fazer a fila.
E eu lembro, irmãos, de um pensamento no meu coração nesse dia. Eu estava lá me posicionando para orar pelos irmãos, pelo almoço. O almoço não tinha chego ainda, mas eu lembro da fila sendo feita, e eu lembro que passou um pensamento no meu coração que foi assim: meu Deus, eu nunca vi esse acampamento tão cheio, eu nunca vi uma fila tão grande. E me alegrei com esse negócio. Me alegrei de maneira muito sincera. Que coisa boa, que bênção. Só que aí eu fiz a oração e o almoço não chegou. E passou 1 minuto, 2 minutos, já tinham avisado que o almoço ia chegar. Não chegou o almoço, não chegou o almoço, não chegou o almoço. E aí eu lembro que eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo, porque eu vi um passando correndo. Quando passa um correndo, gente, já pode saber que tem alguma coisa ruim, né? Passou um correndo assim, eu falei, aconteceu alguma coisa. Daqui a pouco eu vejo o presidente chorando, subindo, chorando as escadas. Falei, ixi, aconteceu alguma coisa. E aí ele vem em mim e fala assim, pastor, preciso conversar com você. E ele chega e fala assim, pastor, na hora da gente transportar o alimento, colocou o arroz, colocou o feijão, colocou o macarrão, colocou a carne, que é comida aí do centro-oeste, minha gente, né? Comida boa. Colocou lá a comida lá. O irmão que ficou de engatar a carretinha no carro, acho que aqui fala rabicho também, né, gente? É assim que fala, né? Não falar errado. Quando foi engatar lá, ele não fechou. E ele sentou na beirada e o carro saiu devagarzinho, mas no que o carro arrancou, virou a carretinha. E no que virou a carretinha, pastor, caiu quase toda a comida. Ele, graças a Deus, o irmão não machucou, ele pulou, não caiu, já puxou a carretinha, mas nessa que ele puxou a carretinha, já tinha caído o feijão, o arroz, a carne, e a gente viu ali as panelas, pastor, só ficou ali um resto, perdeu quase toda a comida, e a gente não tem o que fazer, a gente não sabe o que fazer com esse pessoal, pastor, e ele chorando. Aí eu falei para ele, falei assim, meu irmão, vamos lá, deixa eu ir lá orar deixa eu ir lá ver o que aconteceu, e deixa eu ir lá falar com as cozinheiras. E aí eu desci lá, irmãos, e realmente, quando eu cheguei na cozinha, as cozinheiras aos prantos, falando, pastor, quase que o menino queimou, graças a Deus não queimou, mas olha aqui, pastor, e aí mostrou a panela de feijão, tinha um restinho assim, tinha sobrado mínimo, um tiquinho, caído quase todo o arroz, a carne tinha perdido toda, e elas falaram assim, pastor, o que a gente vai fazer? A gente está com mais de 250 pessoas ali na fila, e eu lembro que eu falei para ela o seguinte, falei, minhas irmãs, vamos orar aqui primeiro para acalmar, aí oramos. Eu falei, segunda coisa, meus irmãos, o que a gente tem aí? Tem um pouco de carne, tem um restinho de arroz que sobrou, é o último dia, pastor, tem um restinho de arroz, tem um resto de feijão aqui. Eu falei, o que dá para fazer aí em meia hora? Pastor, dá para fazer isso, isso, isso aqui. Eu falei, então faz. Faz em meia hora o que tem aí, põe na panela e a gente vai subir o que tiver. Subi com a equipe e falei assim, olha, deixa eu reunir toda a equipe. A gente reuniu todos os equipantes, reunimos eles e falei com eles, falei, olha, é o seguinte, irmãos, já aconteceu isso, e aí vai ser assim agora, a gente vai subir, daqui a pouquinho, meia hora, a gente vai ter comida, e vai ser o seguinte procedimento, o seguinte protocolo, a gente vai servir para as pessoas, vai servir menos para as pessoas, e a gente da equipe aqui, eu queria pedir um desafio para vocês, eu e vocês aqui hoje, nós não vamos comer, tá bom? E os irmãos da equipe falaram assim, pastor, tudo bem, a gente tinha uma equipe grande, mais ou menos 30 pessoas, e eles falaram assim, pastor, nós não vamos atender aos acampantes. E assim fez. Meia hora, o que tinha de comida para fazer foi feito, e aí agora para subir a panela, fez uma equipe lá, para não ter risco de perder mais a comida, né? Amarraram aquele negócio lá, subiram, colocamos as panelas, e eu lembro de avisar para as pessoas, falar assim, gente, aconteceu um acidente, infelizmente perdemos o primeiro lote de comida que a gente tinha feito, então, peço que vocês nos perdoem, mas a gente vai colocar menos comida, entendo que a gente vai colocar menos comida por conta disso, mas vamos orar? E o pessoal estava assim, amém, pastor, vamos orar e tal, e eu lembro, irmãos, isso é outra memória que eu tenho desse dia, eu lembro de abrir a panela de arroz, e olhar aquela fila grande, e ver que a panela de arroz tinha menos da metade de arroz de um panelaço, menos da metade, e eu lembro de falar assim, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, tampei a panela, e fiz uma oração, Senhor, tudo que está acontecendo aqui é para a tua glória. Esse acampamento foi bênção, e agora a gente vai almoçar. Nós te louvamos pelo alimento, porque fomos muito abençoados aqui. Obrigado por essa luta que tivemos aqui hoje. O teu nome é glorificado nas adversidades também. E orei. E aí, abrimos as panelas. E o protocolo era, sirva pouca comida. E aí começamos a servir pouca comida.
E aí eu fui ver, daí saí, falei assim, eu não vou nem comer, então vou sair, qualquer coisa vocês me chamam. E aí estou vendo lá o pessoal colocar pouca comida, né? E aí, meus irmãos, daqui a pouco, todo mundo foi servido. Aí alguém chegou em mim e falou assim, pastor, todo mundo foi servido, pastor, mas a gente quer chamar o senhor para dar uma olhada aqui nas panelas. Eu falei, o que aconteceu? Já preparado para a urgência, né? O que aconteceu? E aí, quando eu cheguei lá nas panelas, irmãos, tinha um irmão emocionado, porque ele estava dizendo assim, pastor, já tem uns 20 minutos que eu estou colocando arroz aqui, e eu não sei o que acontece, pastor, mas não diminui. E eu já fiz uma experiência, ele brincando, né? Eu já fiz uma experiência aqui, pastor. Eu comecei a colocar mais, e não está diminuindo. Passou um tempinho, irmãos. O pessoal começou a repetir, o pessoal começou a não equilibrar mais a mão, começou a colocar. Daqui a pouco foi os equipantes começaram a comer e comeram. Nesse dia, irmãos, todo mundo comeu, quem quis repetir, repetiu, e a comida não acabou da panela. Eu estou te dizendo isso para deixar bem claro uma coisa para você aqui nessa noite. Não foi a minha oração, isso aconteceu uma vez na minha vida, mas o que eu estou querendo mostrar para você é que não foi eu, mas eu quero te lembrar aqui nessa noite, Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, você tem um Deus que cuida de você poderosamente, e se for preciso fazer multiplicar, Ele faz multiplicar, se for preciso abrir de lugar que não tem, Ele faz abrir de lugar que não tem, coisas mínimas, a gente fala que nós somos teístas práticos, Deus age nos mínimos detalhes, inclusive, o fato de você estar aqui nessa noite, é provisão do alto, Deus te trazendo para cuidar de você e da sua história, confia nesse Deus, e de fato, eu entendo os discípulos ficarem daquele jeito, admirados, porque não tem como não admirar o amor, a bondade, o cuidado, a graça, o zelo que o nosso Deus tem conosco. Meu querido irmão, princípio para lidarmos com os desafios da caminhada, confia no seu Pai Celeste, Ele é bom, exercite a sua fé, cuide da sua visão da realidade, enxergue tudo pelos óculos da fé, e vai dar tudo certo. Que Deus nos abençoe. Quero chamar aqui agora o coral que vai dar sequência apresentando uma canção.